inventário, mas de uma forma bem dinâmica. Eu quero demonstrar por que planejar o patrimônio vale tanto a pena e, principalmente, fugir do inventário e, mais do que isso, fugir do judiciário. Vocês vão ver isso em número, o tanto que vale a pena sair fora do judiciário. Vamos começar, então, nessa pequena apresentação aqui. Vamos lá? Então, por que fazer o planejamento patrimonial ou planejamento sucessório? Porque ele é uma alternativa preventiva ao inventário, muito menos burocrático e pode trazer enormes benefícios, tais quais a economia tributária, uma proteção patrimonial, afasta o litígio entre os familiares e, principalmente, evita a perda dos bens. Quando eu falo aqui perda de bens, essa perda é real, porque quando se vai para o inventário, em alguns casos, ele pode chegar a custar até 40% do patrimônio. Sim, exatamente isso. Até 40% do patrimônio. Eu já falei isso em outros vídeos gravados aqui no canal, onde eu falo por que chega a tomar até 40% do patrimônio de uma família. Aqui eu vou dar só um pequeno exemplo, no caso de uma venda de um imóvel. Então, quando se vende um imóvel, para pagar as despesas de inventário, você vai ter um deságio, e depois do deságio pode ter também o pagamento de imposto de renda sobre o deságio, ok? Mas eu não estou aqui para falar sobre essa parte, porque já tem vídeo falando aqui no canal, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, ok? É só pesquisar aqui que tem vídeo aqui no canal. Então, vamos lá. A realidade do judiciário brasileiro hoje, segundo os dados do próprio CNJ, é que existem 6.305.056 processos. E essa pesquisa que eu fiz foi no dia 22 de outubro de 2001. E esses processos eles estão distribuídos em aproximadamente cerca de 1.400 unidades judiciárias, o que significa aproximadamente também cerca de 4.500 processos por unidade judiciária. Ou seja, se levarmos em consideração que nós temos uma ordem cronológica de processo dentro do tribunal, é uma coisa absurda. E o número de funcionários não é condizente com o número de processos. E isso também significa que o tempo para solução de conflitos, não vou nem falar que vai existir conflitos, mas o tempo de solução da questão do inventário é muito longa, tá? E simplesmente, o que acontece muito é o quê? Se a parte não trouxe determinado documento, não cumpriu determinada orientação que o juiz pediu, seja porque um documento está em outra comarca, seja ou mesmo uma assinatura de herdeiros, esse processo é arquivado. Aí, novamente, tem que pedir autorização para desarquivamento de processo, e isso torna o processo de inventário muito moroso. E a cada ano de processo no tribunal, de processo lá dentro do judiciário, existe uma perda patrimonial também pelo decurso de tempo. Ou seja, é uma forma de planejamento você não ingressar no judiciário para resolver a situação dos bens da família. Ok? Por quê? Porque existe solução para isso. E a principal vantagem nesse mecanismo é a rapidez com que as questões pertinentes à transmissão dos bens se dá sem ter que ingressar no próprio Poder Judiciário. Por quê? É muito mais célere, é muito mais rápido e é muito mais convincente a família se reunir, a própria família define como vai se dar essa parte de transmissão dos bens, o que vai ficar com cada um dos herdeiros. E o que se aplica à família também se aplica às empresas. Então essa pequena apresentação que eu fiz aqui, eu tento relacionar tanto as empresas familiares como as próprias famílias, porque 90% das empresas no Brasil são familiares. Então, quando eu aplico essa questão para a questão do planejamento patrimonial para a família, eu posso aplicar da mesma forma essa mesma métrica, essas mesmas questões para a sucessão das empresas. É isso. E olha só, planejar a partilha dos bens, ainda em vida, não é uma tarefa prazerosa, mas é uma necessidade imperiosa. Por que não é prazerosa?
porque ainda em vida pode ser que haja a própria, como fala, a próprio conflito de interesse em família. Só tem que quem vai ficar por conta disso vai ser o proprietário do patrimônio. Então, o patriarca ou a matriarca e a família em conjunto, ou o próprio empresário que fundou a empresa, ele que vai traçar as formas, ele vai traçar as formas que vai se dar essa transmissão dos bens aos herdeiros. E no caso da empresa, isso é muito importante porque, segundo os dados do IBGE, 75% dessas empresas, elas simplesmente desaparecem quando o titular quando o titular falece. Então, assim, muito embora não seja uma tarefa prazerosa, é uma tarefa necessária. Como eu estou vendo, e além do mais, é o seguinte, quando você faz essa proteção patrimonial, quando você cria, como eu vou falar um pouco mais na frente, quando você cria uma holding e a intenção dessa holding é a proteção patrimonial, né? É você guardar os bens, deixar os bens protegidos, e, além do mais, os bens ficarão protegidos enquanto evita o conflito, um possível conflito de herdeiros que possa haver lá na frente. Por quê? Principalmente no caso de empresas, muitas das vezes um herdeiro que vai chegar para tomar conta daquela empresa, ele não tem o know-how, não tem experiência, não conhece os clientes, não conhece os fornecedores, não conhece como que uma empresa funciona ali. Então, mesmo no caso de não ficar nenhum dos familiares para tomar conta dessa empresa, a família pode indicar um administrador para aquela empresa. E o negócio fica funcionando. E os herdeiros, eles recebem dividendos sem qualquer estresse dentro da família. Como eu disse anteriormente, a economia com planejamento patrimonial, ela pode chegar até 70% do valor do patrimônio. Ou seja, é até 70% mais barato criar uma holding como forma não só de planejamento, mas como forma também de evitar a perda patrimonial. E essa perda patrimonial é real. Então, assim, é você não ter que vender um patrimônio para você custear nada. Por quê? Porque tudo já foi definido em vida. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. É para fazer? É para fazer porque é uma necessidade. Eu acho que esse é o ponto principal quando se trata de planejamento patrimonial. E as famílias têm que começar a compreender que, além de uma necessidade, isso tem que ser metrificado, isso tem que ser ali palpável na família, porque ninguém nasceu para semente. Todos nós vamos morrer um dia, então a hora de pensar sobre isso é em vida. E outra coisa, e as famílias que possuem, principalmente as famílias que possuem um patrimônio expressivo, né, que tem muito dinheiro, é indispensável constituir uma holding, onde vai colocar esse patrimônio, todos esses bens, e os herdeiros se tornarão sócios dessa empresa. Veja bem, os herdeiros, que no caso da empresa, quando você cria a holding, você está criando uma empresa. Então, todo esse patrimônio, principalmente os imóveis, não vou nem entrar aqui na questão de automóveis, de bens móveis, eu acho que em alguns casos não vale a pena constituir uma empresa com esse patrimônio, porque você pode vender a qualquer momento. Isso também eu não quero dizer que você não possa vender um patrimônio também dentro da holding, mas se o objetivo aqui é proteção de patrimônio, é guardar o bem, não faz sentido você falar em que você quer vender um patrimônio logo depois que você criou essa empresa. Ao mesmo tempo, nada impede que você realize essa venda ou mesmo desconstitua essa holding ou desfaça tudo e tudo volte ao status quo, né? Ao estado que era antes. É isso. Então, e como vai funcionar esse sistema da holding? O sistema de uma holding, ele funciona como um gatilho. Mas o que significa isso na prática? Significa o seguinte, falecendo o patriarca, falecendo a matriarca, o proprietário do patrimônio, o criador da holding, automaticamente,
como acontece também no caso do direito civil, porque aqui no caso da holding, ela é tratada na parte mercantil, na parte empresarial. Então, toda a parte da holding, ela vai ser tratada lá dentro do direito empresarial. E no caso aqui do direito civil, quando acontece o falecimento, todo o patrimônio é transmitido automaticamente aos herdeiros. E no sistema de holding não é diferente, né? Já que os institutos se comunicam, é transmitido também, com a diferença de que, no caso da holding, em vez de se fazer o inventário, faz uma alteração contratual e os herdeiros já estão, estão no domínio, não vou nem falar posse, porque eles já possuem já têm a posse. Eu vou falar o domínio, porque é a parte ampla da propriedade. E como eu disse antes, olha só, 75% das empresas familiares encerram as suas atividades após serem sucedidas pelos herdeiros. Desentendimentos familiares naturais se sobrepõem aos interesses empresariais. Por quê? Pela falta de know-how dos herdeiros. Não tem conhecimento, não tem como fazer, inicia o conflito. Por quê? Começa-se a pagar as coisas, o dinheiro não entra, o dinheiro só sai para pagamento disso, daquilo, acaba fechando uma empresa de 20, 30, 40, 50 anos. Okay? Se nenhum herdeiro tiver um comprometimento, tiver a sabedoria, o know-how de tocar aquela empresa, de dar continuidade, dar perenidade. Então, uma das palavras uma palavra ideal que constitui esse sistema é isso, é a perenidade, é dar continuidade perene à empresa para que ela possa durar 100, 200, 300 anos, e passando de geração para geração. É isso que vai significar um planejamento patrimonial na vida daquele que instituir a sua holding. Tá? E outra, não fazendo isso, o desfazimento da empresa é quase que certo. É, como diz aqui, 75% certo de haver o desfazimento da empresa. Se não houver um planejamento, se não tiver ninguém à frente daquela situação. O mesmo acontece com o inventário. Se for para o judiciário, se houver conflito, se não tiver dinheiro para custear as despesas, aí fica aí um patrimônio completamente irregular, tá? Por quê? Porque está registrado lá atrás no nome do titular do patrimônio que faleceu. Então, se não se fizer um inventário, o patrimônio ele perde valor. Ele vai ter que ser vendido depois como? Vai ter que ser vendido um valor muito inferior através de um contrato de compra e venda. Ok, pode fazer um contrato de compra e venda, mas vai estar registrado no nome de uma outra pessoa, tá lá no cartório no nome de uma outra pessoa, aí daqui a tantos anos alguém possa entrar com uso capião para definir a posse daquele patrimônio, para determinar o domínio daquele patrimônio. Vale a pena? Não vale a pena você perder tanto patrimônio assim, você perder tanto dinheiro porque você não realizou, ou seus pais não realizaram um planejamento onde deixou tudo organizado, prontinho e sem deixar dívida. Porque quando você deixa um patrimônio que você trabalhou 20, 40 anos para consegui-lo, e de repente, da noite para o dia, o seu herdeiro tiver que pagar todas as despesas, advogado, cartório, os impostos, e os impostos, já falei também em outros vídeos, os impostos estão cada vez mais altos, que é uma questão bem natural aqui no Brasil. Cada dia alguma coisa está mais cara aqui no Brasil. Vale a pena planejar? Com certeza sim. E o que eu disse aqui, o que acontece com a sucessão de uma empresa? É importante que já esteja predeterminado, de acordo com as habilidades ou formação de cada membro, o método de funcionamento e suas respectivas atribuições, podendo inclusive eleger um administrador externo. Foi o que eu falei. Se dentro da família, ninguém acompanhou os procedimentos daquela empresa, vale a pena contratar um administrador para dar continuidade. E a família continua ali, por trás, né, e administrando o administrador. Eu acho que esse é o melhor sistema. E também os herdeiros eles têm que estar à frente disso, até para dar ordens, né?
até para dar ordem, para saber o que quer e para saber para onde vai levar essa empresa. Se não for interesse dos herdeiros dar continuidade na empresa, pelo menos já fica tudo definido quando o patriarca não estiver mais aqui, certo? A solução, então, quase que finalizando aqui, então a solução é preparar a empresa para que essa não desmorone após a vida de sua espinha dorsal. Foi o que eu estou falando. E o que se aplica para a empresa, volto a falar, se aplica às famílias, porque 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Então, idealizar um plano que tem altíssima probabilidade da empresa se perpetuar com a morte é de grande valia. Então, você, assim, deixar tudo planejado, como vai ficar e qual é a metodologia de como isso vai funcionar, é de grande importância hoje em dia para não se perder não só o patrimônio, como as rédeas da empresa. Recomendação: idealizar um plano que tenha altíssima probabilidade da empresa de se perpetuar com a morte. E, além do mais, é o seguinte, que não existe uma fórmula mágica, uma fórmula secreta, uma fórmula exata para ser usada em todos os casos. Então, por isso mesmo, é imprescindível que haja, que seja feita uma avaliação, seja feito um croquis estrutural, assim como um engenheiro, como um arquiteto, ele precisa montar a parte, um croquis, fazer uma parte estrutural ali, uma engenharia ali para ver como que vai funcionar aquela empresa. Idem, a mesma coisa acontece no planejamento patrimonial da família ou planejamento patrimonial da empresa. É necessário, é extremamente necessário pegar, colocar no papel, montar um croquis estrutural para ver qual que é o melhor sistema, qual o sistema que se adequa à família, caso a caso, a depender do patrimônio, a depender do número de empresas, a depender do número de filhos, a depender de tudo. Então, é imprescindível esse croquis estrutural familiar, ok? Eu acho que é isso que é necessário, ok? Eu espero ter contribuído de alguma forma com essa pequena apresentação, e se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e com as pessoas que você conhece, ok? Com o máximo de pessoas possível, porque essa informação não pode ficar guardada, porque o Estado não vai ter pena de vocês. Um forte abraço.